Meio do dia para frente veio com a informação da demissão. Na verdade, ontem já foi um dia muito agitado Sim. no que se refere ao Ministério das Relações Exteriores, porque rolou aquele quiprocó entre Ernesto Araújo e a Cátia Abreu, a senadora. Já havia todo um levante no Senado, no Congresso de uma forma geral, e principalmente a partir do Centrão, né, Sônia, com o encaminhamento de um desejo coletivo de que o ministro caísse. E aí ficou naquela troca de informação que pinta ali, que pinta colar, todo mundo tem uma fonte e tal. Mas aí o fim da tarde veio com um tweet de Ernesto Araújo pesado, indo né? pra cima de Cátia Abreu. E aí envolvendo a questão do 5G e tudo mais tal. E ele realmente pegou pesado, pegou mal no Congresso, manifestação de vários senadores. Mas não se imaginava que viesse na segunda-feira um pedido de demissão. Pois é, a questão é que ele já estava balançando, mas não caía faz tempo, né? Inclusive dentro do próprio Itamaraty, mais de 300 diplomatas queriam que ele saísse, mas presidente Bolsonaro é que manda, ele não ia sair, ele tem todo o apoio, tinha, né, dos filhos do presidente, mas a situação dele foi se desgastando. Logo que ele entrou, ele já não fez muitos amigos dentro do Itamaraty, né? E o Fernando Schiller até falou muito bem agora há pouco, ele falou que estavam vendendo o Itamaraty a preço de banana, né? Porque baixaram bem o nível da instituição, que sempre foi altíssima. Aliás, é um dos orgulhos aí que o Brasil pode ter com o nosso know-how de relações exteriores também, via Itamaraty. E os diplomatas não estavam nem um pouco contentes, exatamente por essa ligação de Ernesto Araújo com a ala ideológica do governo, com a chamada ala ideológica. E também, além desse desgaste, o Tratado do Mercosul e da União Europeia foi outra grande decepção. Esse alinhamento que ele fazia questão de frisar com Donald Trump. Né, os Estados Unidos trampista, não os Estados Unidos como país. E também a questão do Brasil na OCDE, que é extremamente importante. O Brasil precisa ficar próximo da OCDE e o ministro das Relações Exteriores deu de ombros com essa batalha aí de muitos anos, que é o Brasil ter uma cadeira dentro da OCDE, como o Chile tem. Então ele era meio que uma unanimidade dentro da diplomacia brasileira, né? Poucos o apoiavam. E no caso do Congresso Nacional, até os partidários de Jair Bolsonaro lavaram as mãos porque já não tinha mais o que fazer. Enfim, estava na hora de pedir para sair, né, Zaida? Sônia, eu tenho assim algumas ponderações sobre o Ernesto Araújo. Primeiro, a informação oficial, por enquanto, ele pediu demissão. Isso. Até porque o Palácio não se manifestou ainda, não é? Mas eu li, inclusive, uma publicação em rede social, na página dele, ontem, da esposa dele, falando sobre bode expiatório. E há uma expressão muito usada nos rios amazônicos, né? Rios para valer, né? Aqueles rios gigantescos, que é o boi de piranha. Então você vai passar com a boiada e o rio está infestado de piranhas e um boi é escolhido para ser lançado às águas, sangrando para atrair as piranhas, e aí a boiada passa, não é? Ele se sacrifica, ele é sacrificado para que a boiada passe, todo mundo passe ileso ali. E eu acho que ele foi, em boa medida, boi de piranha. Inclusive, o governo claramente tomou a decisão de entregar a cabeça numa bandeja. Uhum. Porque esses episódios todos, veja o caso da OCDE. O Ernesto Araújo nunca se manifestou contra a entrada do Brasil na OCDE. Pelo contrário, ele elogiou essa possibilidade, até porque era uma reivindicação do governo Bolsonaro. Então não faria sentido ele ser contra, já que ele representa o governo Bolsonaro na política internacional. E com relação a vacinas, né, me parece que o governo gostou da ideia de repente, no Congresso Nacional, todo mundo culpar o Ernesto Araújo pela lentidão. Todo mundo sabe que tem faltado vacina, a Europa está reclamando, está faltando vacina, na Itália há um atraso monumental na vacinação. O Brasil, inclusive, numa situação até menos ruim do que muitos países bem mais ricos, europeus.
mas houve problemas seríssimos no Ministério da Saúde, a maneira como lidaram com a Pfizer, a maneira como Jair Bolsonaro pessoalmente lidou com o problema, né? E, de repente, alguém começou a dizer que o grande culpado por essa situação era Ernesto Araújo. Isso não é verdade. Ele E pode o ter governo sido falou, um dos opa. elementos, mas não é o único culpado. Tem vários culpados ainda, eu começar não pelo vejo presidente da onde, República. inclusive, culpá-lo. É, Por causa da China. não. Aí eu vi, por exemplo, um desses textos aí, dizendo que ele é o culpado de tudo, e falando, não, porque ele reclamou da China e tal. Não, na verdade, esse falso dilema, ou negociar com a China, ou criticá-la, só existe aqui. A União Europeia anunciou na semana passada, e você, Sônia, que acompanha tudo de União Europeia, sabe disso, uma série de sanções contra o governo chinês, contra funcionários específicos do Estado chinês, pelo que está acontecendo com os uigures, o massacre dos uigures, o genocídio que o Estado chinês está realizando contra os uigures. E a Europa continua negociando com a China. Em nenhum momento a China falou, então não tem mais negócio. Os Estados Unidos estão acusando a China de violação de tratados, desrespeito ao que ela acertou com o Reino Unido, opressão e repressão pesada em Hong Kong, assédio militar contra Taiwan, irresponsabilidade e ilegalidade no Mar do Sul da China, fez um acordo com Índia, Japão e Austrália com o objetivo declarado de conter a China. E nem por isso a China vai dizer, não negocio mais com os Estados Unidos, até porque seria perder seu principal mercado. E no Brasil, inventaram o falso dilema de que é proibido criticar a China, senão não podemos fazer negócio com a China. A China precisa do que ela compra no Brasil e precisa do mercado brasileiro. Não é o único, não é o maior, mas ela gosta de um mercado de 210 milhões de pessoas, ou 215, que agora nem censo nesse troço aqui tem mais, para vender produtos eletrônicos, vender até tudo, né? Você compra pilha feito na China, radinho feito na China, cortador de unha feito na China, barbeador feito na China. É impressionante, é um mercado que não pode ser desprezado. De jeito nenhum. Não é? E, ao mesmo tempo, ela precisa da comida produzida no Brasil e dos minérios que o Brasil tem. Claro que ela já tem alternativas. Mas, enfim, para não viajar muito aqui. Então, o Ernesto Araújo, ele é, na verdade, quando falam assim, o Ernesto Araújo, ele representa... Não, o Ernesto Araújo é um cara que ele tem aquele pensamento. E imaginou que estava num governo que tem aquele pensamento. Mas o governo, na verdade, por exemplo, Israel, a mudança da capital para Jerusalém. O Brasil anunciou isso em janeiro de 19. Estamos em março de 21. Nada. Não. Nada. E ele achou que era para valer. Ele acreditou. O Ernesto Araújo, a gente já conversou aqui, né, Ronald, sobre aquela a ingenuidade dele quando viu no Trump o salvador do Ocidente, por causa daquele discurso do Trump na Polônia, a gente já falou aqui a respeito e tal. Quando ele falou Trump e o Ocidente, foi até o título do texto, e ele imaginou que aquele discurso significava um Trump que iria resgatar os valores ocidentais. Se o Trump soubesse dessa declaração do Ernesto Araújo, ele ficaria espantado. Né? Ô Zaidan, mas só que é o seguinte, com relação a posicionamentos dos países com aquilo que a China faz, será que não faltou exatamente um posicionamento sério do Brasil? Porque, vejamos, questão dos uigures, o Brasil... Eu não lembro do Brasil se posicionar em nada. Zero. Mas aqui nos Estados Unidos, sim. Na Europa, também. Mas aqui no Brasil, preferiram fazer brincadeira com uma revista do Cebolinha. Sim. Da Mônica tirando sarro. Bem ou outro... Weintraub, né? Esse aí também, falando, imitando o chinês. Falando. Então, foi pra parte da galhofa ao invés. Será que se aqui não tiver... Porque a manifestação do embaixador, e pela primeira vez ela aconteceu neste governo, foi exatamente quando o Weintraub fez o que fez. Tirando sarro com o idioma chinês.
E os filhos do presidente chamaram sempre de vacina, né? A questão da relação da vacina aqui. Será que não é nesses pontos da brincadeira ou da tiração de sarro que incomodou também? E se tivesse talvez um posicionamento sério com... pode ser a questão do Mar do Sul da China, pode ser com relação às populações que a China oprime, ou a toda a ditadura do governo do partido na China, em todos os posicionamentos que redundam na questão comercial. Mas não faltou isso aqui também? Mas eu acho que não da parte dele. Eu acho que faltou da parte do governo. Do governo como um todo. Foi um faz de conta. É que ele acaba sendo um personagem, né, Zaidan, desse todo, porque nas relações com outros países é inevitável que se coloque ele no centro das atenções dessa relação. Mas o que eu digo é o seguinte, ele não adotou qualquer discurso que não fosse compatível com o discurso inicial, depois abandonado, pelo governo Bolsonaro. Ele permaneceu fiel ao discurso original. O governo é que não permaneceu. E o que eu acho, o que me parece essa história de boi de piranha, é que quando no Congresso começaram a associar, não o governo, mas Ernesto Araújo, a todos esses problemas, o governo falou, pronto, tá aqui, ó. Tá na bandeja, não é? Não deu pra segurar, sinto muito, né? O famoso tchau, querido. Exato. Agora, o cara foi o que o governo esperava dele. O governo é que não foi o que ele esperava do governo, me parece. Eu não tenho a menor dúvida que ele era exatamente o governo pressupunha que ele fosse, né? Que ele viesse a ser. Só que o governo não é o que ele esperava. Isso, mas aí, então, no meio do caminho houve uma mudança que talvez faltou combinar um com o outro. Será que ele esperava que fosse ficar, enfim, blindado por 4 anos? Porque ele fez tudo o que o governo queria? Isso também é uma coisa a se pensar. Mas é impossível no jogo político, que é muito duro, ainda mais no internacional. Porque o internacional você tem que ter muita experiência. A palavra já diz, diplomacia. Você tem que saber conversar, você tem que saber todas as relações entre os países. Não adianta você escrever uma tese maravilhosa sobre o trumpismo e você ser um intelectual muito inteligente. Para ser um chanceler, ainda mais do Brasil, precisa ser um craque. Mas a gente já teve vários... Nós tivemos outros chanceleres que não viraram alvo. O Aloysio Nunes foi chanceler, não é verdade? Foi. Péssimo. Foi chanceler. Tudo bem, não é? Péssimo. E continuou ali. Saiu, nem por isso o Congresso se voltou contra, né? Se levantou. Agora, antes de sair em blog, em jornal, site de jornal, né? Jornal na internet, a Sônia Blota já havia dito para mim, Luiz Fernando Serra é um dos nomes cotados e há também um militar da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Não foi isso, Sônia? Foi exatamente isso. O almirante Flávio Rocha, que está na Secretaria de Comunicação. Foram esses os 2 nomes cotados. Fernando Serra, né? Luiz Fernando Serra, que é o embaixador do Brasil em Paris e que, aliás, substituiu um diplomata muito experiente, que é o Paulo Oliveira Campos, que depois foi para São Francisco como cônsul, que acabou falecendo. Ele teve um câncer, ele faleceu há 1 ano e meio aproximadamente, mas era uma pessoa muito hábil em negociação. Porém, ficou marcado com os governos Lula e Dilma. E aí, obviamente, que no governo Bolsonaro ele não continuaria. Mas pela sua experiência, ele foi para São Francisco. E aí, Luiz Fernando Serra entrou numa embaixada estratégica, que é a embaixada do Brasil em Paris. E, enfim, não deu muito para mostrar ainda grandes trabalhos por lá, porque também o mundo se fechou. Então, não dá nem para falar, ele é assim, ele é assado. Agora, o que se sabe de Luiz Fernando Serra? É um embaixador extremamente hábil, um diplomata muito experiente. Embora seja da ala ideológica, é alguém que sabe sentar e conversar. Sabe negociar ou convencer o presidente. Presidente, não é por aqui, vai por outro caminho, pega esse. Então, assim, ele tem muita habilidade e isso todos os colegas reconhecem, concordando com ele ideologicamente ou não. Esse é Luiz Fernando Serra, que, aliás, seria o nome que a gente está esperando ser anunciado. Mas a gente só anuncia depois que a coisa acontecer de fato. Posso estar errada, mas eu aposto nele. Porque essa história de
Fernando Collor, sinceramente, né? Não. Sinceramente. Não, acho que não, nem combina, né? Não Nem tem nada a combina. ver, né? Não, Não tem nada não a ver. E aliás, outra coisa, tudo bem. O Collor se candidata, ele é eleito, tá lá, é senador, né? Mas é impressionante como o Brasil vai amenizando até tornar algo irrelevante o que esses caras fizeram. O que foi o governo Fernando Collor, por exemplo. Nossa Senhora. Então, ex-presidente, então, e daí, pô? Não, você lembra que ele tentou ser prefeito de São Paulo? Era candidato Nanico? Os caras às vezes falam, não proteja o Ernesto, meu amigo. Eu não tô nem aí pra Ernesto Araújo. A gente só tá fazendo uma análise aqui. Pra Às vezes as pessoas confundem bastante. Não, eu não tô nem aí pra ninguém. Tá certo, caras, Zaida. A gente é certo? jornalista, é o que a gente tem que ser. A minha única referência é Jesus. Mais ninguém. Cortou, Zaidan, bem na hora que Pode você falar da afirmou sua referência, que aliás é muito Jesus bem lembrar Cristo, essa a semana. única referência é Jesus Cristo. Então não é Ernesto Araújo, eu não tô nem aí pra esses caras. O que eu digo é o seguinte, o Ernesto Araújo acreditou que as bandeiras que foram levantadas e que ele deveria portá-las, ele deveria conduzi-las, eram para valer, não é? E mais, ele está sendo apontado como responsável por uma série de coisas. E ele não é o responsável por essa série de coisas. Há vários erros do governo que estão sendo lançados sobre Ernesto Araújo. É esse o ponto. O senhor Serra, por exemplo, há um ponto positivo e um ponto negativo nesse Luiz Fernando Serra. Quando ele falou, por exemplo, que o Macron estava falando uma porção de bobagens sobre o Brasil, ele foi muito bem. O Macron é um governante medíocre, ele é presidente de um país importantíssimo. E isso dá relevância a tudo que ele fala. Mas é um sujeito que, até pela importância da França, não deveria se dar ao papel de, por exemplo, divulgar imagens de anos lá atrás, como se fossem atuais, falando, olha o incêndio na Amazônia e tal. É um irresponsável. Isso não pode ser feito, de jeito nenhum. O Macron, quando ele começou a minar a ideia de um acordo Mercosul e União Europeia, ele o fez porque ele precisa proteger os produtores franceses, que são eleitores importantes, com muito peso, e ele não quer saber de produto argentino, uruguai e brasileiro entrando fartamente e livremente no mercado francês e outros mercados que são abastecidos por produtos franceses, concorrendo com os produtores da França. Ele está defendendo os produtores da França, é um direito dele, mas diga isso. Diga, eu estou defendendo os produtores da França. Seria muito mais nobre. Claro. Não é? Então, nesse ponto, o Luiz Fernando Serra foi bem. Agora, ele foi muito mal na história da Marielle. Da Marielle Franco? Foi péssimamente. Muito foi mal. muito bem lembrado esse episódio. Foi muito mal. Foi muito mal. mal. Ele poderia até dizer, ele poderia chegar e falar o seguinte, atenção, nós temos a obrigação de investigar esse tipo de coisa. Essa moça foi eleita, ela representava parte da população do Rio de Janeiro. Então isso não é um crime só contra uma pessoa, que já é da gravidade absoluta, contra ela e contra o Anderson. Mas foi um crime também contra a representação popular, contra a democracia, contra uma linha de pensamento. É preciso investigar isso. E aí, porque ele aí cita o caso do Celso Daniel. E ele deveria falar, aliás, precisamos investigar mais a fundo o que aconteceu com o prefeito Celso Daniel. Não é? E não colocar as coisas como excludentes, ou investigamos isso ou aquilo, não é? Ou estamos dando muito valor para isso, por que não damos valor para aquilo lá? Peraí, diga que as duas coisas são importantes. Não queira tratar como irrelevante uma coisa gravíssima. Claro. Gravíssima. Então, temos aí algumas falas importantes, relevantes, positivas do Luiz Fernando Serra, mas nesse episódio aí, ele pisou na bola. Nossa, feio. E não é que pisou acidentalmente, ele quis pisar, né? Ele quis acenar pra claque, né? E isso é muito complicado. Aí que tá o ponto. Ele vai ter que pesar, se for escolhido o chanceler, né? Ele vai ter que colocar a diplomacia dele, pesar, assim, a diplomacia e a ideologia
um pouco para baixo. Não pode ser isso que aconteceu nesse episódio da Marielle, que foi muito, muito, muito constrangedor pro Brasil, inclusive, para todo mundo, para a família da Marielle, para todos nós que ficamos chocados aí com esse caso. A análise dele em ser um negociador, uma pessoa que sabe conversar, é baseada nos anos de experiência que ele tem, por exemplo, na Coreia do Sul. País difícil e que ele tem bastante experiência nisso, né? Essa da França é complicada, mas já também concordo, Zaidan. Saiu pisando na bola. Então, o chanceler novo, escolhido pela ala ideológica ou não, pelo Bolsonaro ou não, porque se o Centrão apoia, se não apoia, o Brasil está precisando de representatividade. Eu concordo muito com o que o Fernando Schiller disse. O Brasil precisa de uma campanha internacional para melhorar a sua imagem. Isso a gente já abordou no Brasil com Z. E todos os especialistas são unânimes em dizer que o Brasil precisa melhorar a imagem. A nossa imagem está péssima no exterior. A gente precisa levantar. A agenda multilateral, ela é extremamente importante. A gente precisa entrar na agenda multilateral novamente. Precisamos falar sim do meio ambiente. Precisamos discutir outras questões. A OCDE é importante sim. Todo mundo é simpático à ideia da OCDE, mas eu não senti empenho do Ernesto Araújo para que o Brasil fosse efetivamente ter uma cadeira na OCDE. Mas o que ele poderia fazer mais, Sônia? Olha, o problema é que o Brasil, que achava que estava o Brasil distanciou da Europa. Distanciou da Europa. Não, mas não é. Esse negócio de a Europa... quando a Europa... Eu citei o caso do Macron. Quer dizer, quando eles usam argumentos sofistas porque não gostam daquele acordo comercial, não é o Brasil que está se distanciando da Europa. Não é? E outra coisa, o governo deve sim ter a possibilidade, a liberdade de anunciar suas políticas e suas posições e, ao mesmo tempo, ter relações múltiplas com diversos países. O Brasil não tem relação com a Arábia Saudita, com Israel, com a China, países tão distintos. Não é? Agora, tem de ser de maneira altiva. Tem de ser de maneira altiva. Essa bobagem, por exemplo, não pode falar da China. A China é uma ditadura totalitária que mata, persegue, prende. É uma potência econômica gigantesca, a segunda do mundo. Mas os nomes devem ser dados ao que as coisas são. É verdade. Agora, o que eu acho, Zaidan, é que quando você está numa pasta de relações exteriores, são relações exteriores. O Ernesto Araújo misturou estação, misturou mesmo, e principalmente no aceno, essa coisa de Estados Unidos, essa fixação pelo trumpismo. Os Estados Unidos são excelentes parceiros do Brasil, é uma amizade que existe há muitos anos. Aliás, eu vou elogiar o embaixador Nestor Foster, que é da ala ideológica. Ele deu uma entrevista absolutamente brilhante para o Brasil com Z. Então não importa a ideologia com quem que um é afinado, ele tem que saber conversar. Ele não recusou, Ronald Gimenez, nenhuma pergunta que eu e o Cristiano Panvec fizemos. Foi absolutamente transparente em todas as questões. Isso é um diplomata. Não importa se é de esquerda, de direita, assim, ele está pensando, ele está cuidando do cargo dele. Ele está cuidando das relações exteriores, representando o Brasil nos Estados Unidos. Foi, aliás, um bom elogio, assim, uma boa balança aí para caso o novo chanceler seja da ala ideológica, é a postura do embaixador Nestor Foster. Eu fiquei bem impressionada.